Tá, beleza. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ver aí, né, a nossa quarta aula, né, de genética. A gente vai finalizar ela hoje aí, tá? É importante que, se vocês tiverem dúvidas, até do conteúdo que a gente viu anteriormente, a gente tem dessa aula de hoje para tirar, tá bom? Porque na próxima aula, a gente vai começar a ecologia. A gente vai ver ecologia em 2, 3 aulas no máximo, tá? Ela é bem tranquila, a ecologia. São os conceitos chaves lá que a gente tem que entender. A gente vai ver isso. Mas, então, hoje a gente finaliza a genética aí, tá? Essa é a nossa parte 2 dessa aula aí, mas que, na verdade, é a nossa quarta aula, né? Deixa eu aumentar aqui. Todos estão vendo os slides, né? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, o que a gente vai estudar aqui hoje, né? Nessa aula 24 aí, que é a segunda parte dessa aula, né? A gente vai estudar os genes polialelos. A gente vai ver que, na verdade, a gente viu a primeira lei de Mendel, que a gente vê lá que são 2 genes, né, alelos, porque um vem do pai, outro da mãe, para condicionar uma característica. Só que a gente vai ver que existe uma outra coisa, chamada de herança por polialelia, que são os genes polialelos. O que é isso? A gente vai ver que tem vários genes que podem condicionar a mesma característica, ou seja, sai daquela configuração lá da primeira lei de Mendel, né, que são 2 alelos apenas, né, que são vários genes alelos. E aí entra o caso dos grupos sanguíneos, do sistema BO e do RH. A gente, na verdade, tem outros sistemas também, por exemplo, tem um MN, só que a gente não estuda aqui ao nível do ensino médio, para a gente não é tão interessante, e, inclusive, não ocorrem problemas nas transfusões sanguíneas com esse outro sistema. A gente vai estudar aqui os sistemas ABO e RH, que estão dentro dessa herança aqui, por polialelia, que são vários genes alelos, por isso poli, né, vem de muitos. Então, são vários genes alelos que condicionam aí uma característica. E aí, os sistemas ABO e RH obedecem essa herança aí por polialelia, ok? A gente vai falar um pouco também da incompatibilidade, né, nessas transfusões sanguíneas, no sistema RH, que a gente vai falar, que cai muito nas provas, né? Isso são sempre, né, tópicos aí recorrentes. E a gente vai falar de uma doença chamada eritroblastose fetal, que acontece entre mãe, a gestante e o feto. A gente vai ver isso lá no sistema RH. A gente já sabe, né, que a genética, essa área, né, que estuda a transmissão das características biológicas e como que elas se expressam, né, nos seres vivos. Então, a gente começando aqui o estudo dos genes polialelos, né, que a gente chama de alelos múltiplos também, é a mesma coisa. Então, a gente estuda, né, essas características que são condicionadas por genes, né, com 2 variações de alelos, né, a gente estudou, né, só que há certos genes, né, que podem apresentar diversos alelos. Isso daqui é só para a gente conceituar um pouco mais. E esses são chamados, né, alelos múltiplos ou polialelos. E aí essa herança que eu falei, né, lá no início, essa herança por polialelia. Aqui a gente tem um exemplo, né, que é a pelagem, né, dos coelhos, que é determinada por um gene com 4 variações de alelos, ou seja, não são 2 apenas, são 4 genes. E aí, por exemplo, a gente vai chamar, né, C, né, para a pelagem selvagem, o aglute, que caracteriza a cor castanha. Já o gene Czão, né, Czinho, Hzinho, né, para cor cinza, né, que é chamado de chinchila também. O Czão, né, Hzinho, né, para Himalaia, que é branca com extremidades escuras, e o Czinho, que é albino, que é o totalmente branco. Então, quando a gente vê aquele coelho lá todo branco lá, é porque tem esse gene aqui, o Czinho, né? Ele é o recessivo, né? Ele é dominado por todos os outros ali, as outras variações ali. Então, alelo, né, para a pelagem selvagem, né, é dominante sobre os demais, né, que é o caso lá do Czão. Se tiver o Czão lá em homozigose, né, ou seja, homozigoto dominante, né, Czão ou Czão com qualquer um daqueles outros lá,
o outro alelo, né, vai ser a pelagem selvagem, né, que é cinza, essa daqui, ok? Alelo para a chinchila já vai ser dominante sobre os outros, com pelagem Himalaia e albina, né? Já o da Himalaia, né, é dominante sobre o albino, né? E o albino é o recessivo, o albino é esse daqui, não está na ordem do enunciado aqui, não. E o albino, né, é o recessivo aqui de todos, é dominado por todos os outros. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como que é essa herança por polialelia, né, que a gente vai se concentrar mais no estudo dos sistemas sanguíneos, né, do ABO e o RH, mas só para vocês observarem também que a gente vê outros casos dessa herança por polialelia em outros grupos animais, que não os seres humanos apenas, né. Aqui até uma tabela para a gente resumir isso, né. Aqui a gente pode ver a pelagem selvagem, né, que é essa cor cinza aqui que a gente está vendo, né. E aí vocês podem observar, né, que ele pode ter 3 genótipos aqui possíveis, porque, na verdade, ele é dominante sobre todos os outros, né? Se ele estiver em homozigose, vocês podem observar aqui o genótipo, ó, cesão, ou heterozigoto, né, qualquer um dos outros casos ali, ele vai ser dominante, né, sobre a chinchila, sobre o Himalaia e sobre o albino, tá? Aqui vocês podem observar já o Himalaia, né, que é esse daqui, vamos para esse daqui de baixo primeiro, né, na ordem que aparece a dominância, né. Esse daqui é a chinchila, né, essa pelagem aqui, que eles chamam, e vocês podem ver, né, que a chinchila já vai ser dominante, né, sobre o Himalaia e sobre o albino. O Himalaia é dominante apenas sobre o albino, né, e o albino é o recessivo de todos aí, tá? Ele só se expressa nessa pelagem toda branca aqui, quando o indivíduo lá, né, herda os alelos dos pais, né, um de cada pai lá, um Czinho lá, ok? E aí a gente começa a falar dos grupos sanguíneos, né, que é o nosso foco aí principal da nossa aula. Então, o sangue, né, primeiro começar a caracterizar o que é sangue para a gente chegar lá, né, como que a gente classifica esses fenótipos, né, porque são fenótipos, esses tipos sanguíneos. Não se esqueçam que o fenótipo é a característica, né, a aparência, né, então, o sistema BO e o RH, isso são características fenotípicas. Então, a gente começa caracterizando, primeiro que o sangue é um tecido, uma coisa que muita gente não sabe, né? Um tipo de tecido, um dos 4 tipos de tecidos que o ser humano tem no organismo, que é um tecido chamado de tecido conjuntivo, só que ele tem uma matriz líquida. É uma característica particular desse tecido, né? O nosso tecido sanguíneo então, é um tecido conjuntivo que tem essa matriz líquida. Então, o sangue, né, que compõe esse tecido, ele é constituído de 2 partes, o que a gente chama de sangue. A gente tem um plasma, e os elementos figurados, sendo as hemácias, né, as células mais frequentes, a gente vai falar bastante dela. O plasma, né, ali, voltando ali o slide anterior, né, o plasma é a parte líquida do sangue, é basicamente água, corresponde ali um pouco mais da metade do sangue, é água com substâncias dissolvidas, nutrientes, como sais minerais, e moléculas orgânicas, ok? Proteínas, carboidratos. Os elementos figurados é a parte que a gente chama de sólida do sangue, são as células e fragmentos celulares, porque não são só células, né? As células que a gente chama são os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, o hemácia, tem esses 3 nomes, e os leucócitos, que também são chamados de glóbulos brancos, que a gente estudou lá no sistema imune. E os fragmentos celulares, que compõem também esses elementos figurados aí, são as plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares derivados de um tipo de célula chamada megacariócito, tá? Mas não são células, plaquetas, são fragmentos celulares envolvidos no processo de coagulação sanguínea. Então, cada indivíduo, né, possui em suas células, olha como é que a gente vai resgatar alguns conhecimentos que a gente adquiriu aí ao longo. A gente vai falar um pouco de bioquímica, lá das nossas aulas lá do início do ano, e de biologia celular também. Aqui tem informações que a gente viu lá. Cada indivíduo possui em suas células uma identidade bioquímica própria.
Então, é nossa, essa identidade é só nossa, é própria. Os indivíduos, né, são diferentes nessa identidade bioquímica, né? Por mais que a gente seja aparentado aí com os nossos irmãos, tal, mas cada um tem sua identidade bioquímica própria. Os únicos que são idênticos são os gêmeos idênticos, que são chamados de monozigóticos. Nem os gêmeos bivitelinos, que a gente chama de fraternos, são idênticos nessa identidade bioquímica, somente os gêmeos idênticos, tá? Que inclusive eles obrigatoriamente têm o mesmo sexo, que são os gêmeos chamados monozigóticos, que foram derivados aí da clivagem de uma única célula, que é a célula ovo, que foi fecundada, né, o espermatozoide fecundou apenas um único óvulo, gerou uma única célula, que é a célula ovo, o zigoto, e ela sofreu uma clivagem por processos que não são totalmente conhecidos, e essa célula se divide, ela forma um outro clone dela, e aí aquelas duas células continuam os estágios lá de clivagem e desenvolvimento embrionário lá, e aí são idênticas. Esse é o único caso. Então, cada indivíduo, né, exceto os gêmeos idênticos, né, possuem em suas células uma identidade bioquímica própria, caracterizada pela constituição do glicocálix. A gente já falou disso. O que é o glicocálix? O glicocálix é uma estrutura que é formada por duas moléculas orgânicas. Quando a gente tem um carboidrato com a proteína, que a gente chama de glicoproteína, ou carboidrato com o lipídio, que a gente chama de glicolipídio. Isso lá na membrana plasmática das células. Então, isso é o glicocálix. Isso é o que permite a gente distinguir as nossas células que são próprias. E aí é assim que o sistema imune, por exemplo, consegue discriminar as células que são próprias das células não próprias. Então, o que tiver uma identidade bioquímica diferente dessa, que a gente apresenta desde os estágios lá embrionário, né, e depois a ontogenia, que é o desenvolvimento lá até a fase adulta. Então, é assim que o sistema imune, as nossas células de defesa, né, conseguem distinguir o que é próprio e o que é não próprio, pelo glicocálix. Isso é motivo de rejeição de tecidos, por exemplo, também. Então, pessoas diferentes, né, possuem hemácias com oligosacarídeos, né, diferentes em seu glicocálix, que caracterizam os diferentes tipos sanguíneos. Então, os diferentes tipos sanguíneos, eles vão ser caracterizados por essa identidade bioquímica própria, e aí, no caso, aí a gente vai falar que é nas hemácias. Então, os grupos sanguíneos, né, no sistema BO, RH, essa identidade bioquímica, que é esse glicocálix, eles estão nas hemácias, nos glóbulos vermelhos. Essas estruturas, né, da membrana das hemácias, ligadas a proteínas ou a lipídios, são capazes, né, de estimular o sistema imunitário de outro indivíduo, levando à produção de anticorpos específicos. Então, é o que eu já falei, né? Eu antecipei ali, né? Então, por exemplo, quando a gente recebe lá uma transfusão sanguínea, se não for do nosso tipo sanguíneo, né? Óbvio que o nosso organismo lá vai começar uma produção de anticorpos lá, mas a gente vai ver alguns casos ali particulares que isso acontece e outros que não acontecem. A gente vai ver como que isso se dá, né, especificamente. Mas a ideia geral é essa, né? Quando você recebe uma transfusão, né, por exemplo, até um transplante, né, de um órgão que um órgão é formado por células. E aí, né, seu corpo começa a identificar aquelas células lá que têm uma identidade bioquímica diferente, ok? Essas estruturas são consideradas antígenos de superfície celular por sua capacidade de estimular a produção de anticorpos e os processos de transfusão de sangue e de transplante de órgãos. Aqui a gente está vendo, né, a membrana plasmática. Esse é um modelo aqui para a gente, né, reconhecer a membrana plasmática. Todas as nossas células têm membrana plasmática. Lá nas aulas de biologia a gente estudou ela, né? A membrana plasmática é formada por essa bicamada, né, de fosfolipídio, que são essas moléculas aqui, né? Cada uma tem essa bolinha aqui, que é a cabeça e uma dupla cauda. Fica voltada aqui para o interior da célula, né, que tem um meio aquoso, e fora da célula geralmente tem, né, um meio aquoso, também um líquido lá intersticial que a gente fala. E a dupla cauda, que é hidrofóbica, né, não tem afinidade pela água, por isso se esconde, né, no interior dessa forma. Então, a membrana plasmática, né, as membranas celulares, elas são formadas por essa constituição aí química, né? A gente tem uma bicamada de fosfolipídio, a gente tem proteínas lá inseridas que podem atravessar a membrana ou não, só
né, estarem no interior da célula, como outras proteínas aparecem. E aqui a gente está vendo o glicocálix, né? Olha aqui, a gente tem um carboidrato, e esse carboidrato ele não está sozinho lá na membrana plasmática, ele está num fosfolipídio. Então, isso aqui é um glicolipídio. E a gente também tem, né, o carboidrato na proteína, que é a glicoproteína. Então, isso é o glicocálix. Então, essa é a nossa identidade bioquímica, né? Que a gente, cada um, né, cada indivíduo tem sua própria identidade bioquímica. E aí, como a gente está falando dos grupos sanguíneos, né? E aí do sistema BOA-RH, esse glicocálix, eles estão nas hemácias, que são essas células aqui, né, com esse formato aqui bicôncavo, né, achatada dos dois lados, que são células que, inclusive, não possuem núcleo, né, e aí, por causa disso, tem um tempo de vida curto, né, cerca de 120 dias somente, mas constantemente são, né, repostas essas células, ok? Então, começamos aí falando do sistema BO, né, a gente tem 4 tipos aí no sistema BO, ou seja, a gente tem 4 fenótipos possíveis para os seres humanos. Ou esse indivíduo ele é A, ele é B, AB ou O. Essa classificação considera, né, a presença de até 2 tipos diferentes de antígeno na superfície das hemácias, o antígeno A e o antígeno B. Antígenos a gente chama, né, é a mesma coisa que aglutinogênios ou aglutinógenos, e os anticorpos, né, que reagem com eles, né, anti-A e anti-B de aglutininas. É uma outra forma da gente também chamar aí, tá? Para as hemácias aí. São determinados, né, geneticamente por um gene com 3 variações alélicas. Só que a gente precisa saber, tá? Quais são esses alelos aí, né? Que condicionam lá os fenótipos lá. A gente depois, ali mais para frente, vai ver uma tabelinha com esse resumo. Então, a gente tem um alelo aí, isão-azão, né, que determina a produção do aglutinogênio A, então esse indivíduo é A, né, que é o antígeno dele de superfície A. O indivíduo que é isão-bezão, né, que leva a produção do aglutinogênio B, então, né, tá me escapando a palavra aqui agora, o antígeno dele é o B, ok, que caracteriza, e o isinho, né, que não determina a produção de aglutinogênio. O indivíduo que é isinho, né, ele não tem aglutinogênios, ele não tem antígenos de superfície lá, tá? Os alelos isão-azão e isão-bezão são codominantes e o alelo isinho é recessivo. Então, pessoas com sangue A apresentam em suas hemácias aglutinogênios A. A gente chama os aglutinogênios também de antígenos, né, antígenos de superfície. E pessoas com sangue B apresentam hemácias, né, com aglutinogênios B, né, ou aglutinógenos ou antígeno B. É a marca, né, a identidade bioquímica desse indivíduo. Pessoas com sangue tipo O não apresentam aglutinogênios, então eles não têm esse marcador, essa identidade bioquímica nas suas hemácias, tá? É o meu caso, eu sou O, né? Então, as minhas hemácias, né, meus glóbulos vermelhos não têm os antígenos aí de superfície, tá? E pessoas com sangue AB apresentam os 2 tipos de aglutinogênio. Então, a pessoa que é AB, né, ela tem tanto o antígeno A quanto o antígeno B, que é chamado de aglutinogênios também, tá? Se acostumem com essas palavras, né, essas nomenclaturas que a gente precisa, tá? Então, pessoa do grupo A, né, se ela entra em contato com o aglutinogênio B, né, ela começa a produzir aglutinina, anti-B. A aglutinina é a mesma coisa que anticorpo. Anticorpo é o quê? Uma proteína que nos defende contra substâncias estranhas. E aí, né, essa pessoa que é A, ela tem na sua superfície lá de membrana lá, na sua hemácia, né, ela tem um antígeno A, beleza? E aí ela não produz anticorpos contra ela mesma. O que ela faz? Ela produz anticorpos contra antígenos de superfície que é diferente do dela. No caso que essa pessoa quer, ela vai produzir o quê? Anticorpos anti-B, tá? Por quê? Porque ela vai reconhecer aquele antígeno de superfície B lá como estranho. E aí começa a produzir a glutinina, que são esses anticorpos anti-B. Mesma coisa a pessoa do grupo B. A pessoa do grupo B, ela possui, né, o antígeno dela de superfície, da hemácia, é o B. E aí, logo, ela vai produzir contra o tipo contrário ao dela, né? Diferente, né? E aí ela produz o quê? Ela produz anti-A, tá? Essa aglutinina anti-A, que é um anticorpo. A pessoa do grupo O produz tanto anticorpos aí, né?
anti-A quanto anti-B, ok? Ela produz. Vão entrar em contato com esses dois tipos, né? O indivíduo AB não produz anticorpos, nem anti-A, nem anti-B. Por quê? Porque ele possui os dois, tá? Até aí tá tranquilo, pessoal? Vocês estão entendendo? Eu tô. Eu tô também. Tá. Se não estiver entendendo, tiver um pouco difícil, podem falar, tá? Parei um pouquinho para beber água aqui. Então, continuando, tá, aqui a gente tem um desenho, né? Um esquemático aí para a gente ver isso. A gente tem a hemácia aqui, né? O glóbulo vermelho, eritrócito. E aí a gente está vendo aqui, né? Que está representando aqui o aglutinogênio A, que é a mesma coisa que antígeno. Então, esse é o antígeno A, beleza? Então, esse indivíduo aqui, aqui a gente está vendo já o B, né? Aí eles fizeram aqui um desenho diferente para caracterizar que é um antígeno diferente, né? Então, o B tem um marcador dele lá, B, beleza? Então, o A, ele produz o quê? Anticorpos, ou aglutinina, né? Que é a mesma coisa, anti-B. E o B produz o quê? Anti-A, beleza? E o AB não produz anticorpos, né? Contra A nem B. Por quê? Porque ele tem os dois, vocês podem observar aqui, né? Já o indivíduo QO, ele não tem na sua superfície de membrana nenhum antígeno, tá? No entanto, ele produz anticorpos contra o tipo A e contra o tipo B. Logo, né, contra o AB também, beleza? Ele produz os dois. Isso vai ser determinante para as transfusões sanguíneas. Essa aqui, pessoal, é uma tabela que a gente tem que se familiarizar bastante, tá? Mas isso aqui é bem importante. Vocês precisam saber essa tabela aqui para resolver as questões, porque muitas das vezes eles não vão dar para vocês, tá? O que eles vão falar é só isso daqui, ó. O grupo, né, que é o fenótipo. São 4 possíveis no sistema BO. Só que aí você tem que saber essa segunda coluna aqui da tabela, que é o genótipo, que determina os fenótipos, e, consequentemente, isso daqui, mas depois eu vou... O mais importante para a gente ali é até lembrar uma regrinha das transfusões sanguíneas, isso daqui é todo um conceito que a gente está vendo aqui até agora, mas é mais importante que a gente saiba a regrinha ali das transfusões sanguíneas, tá? Mas essa segunda coluna aqui, pessoal, vocês têm que saber, tá? Porque eles, muitas das vezes, não vão dar para vocês os genótipos, e vocês têm que saber. Então, por exemplo, o indivíduo que A, ele pode ter 2 genótipos possíveis para o sangue A. Ou ele vai ser isão, azão, isão, azão, ou ele vai ser isão, azão, izinho. Ou seja, ele carrega, você pode ver que nesse segundo caso aqui, que ele é heterozigoto, ele carrega o gene, o alelo para o sangue O. Vocês estão vendo aqui? Beleza? Aqui ele já é um homozigoto dominante. O indivíduo B, mesma coisa. Ele tem 2 genótipos possíveis aí para o sangue, para ele ser B, né? Ou ele é isão, bezão, ou isão, bezão, izinho, ou seja, homozigoto dominante ou heterozigoto. E o indivíduo AB, ele tá errado, tá, pessoal? Esse genótipo aqui, tá? Não sei se lá na apostila de vocês está assim, mas está errado, tá? Aqui, o correto é isão, azão, isão, bezão. Então, esse Bzinho aqui não é minúsculo, não, tá? É maiúsculo. Porque o indivíduo que é AB, ele é codominante. Então, ninguém domina ninguém aqui, não, tá? Esse indivíduo que é AB, ele tem os 2 antígenos de superfície, né? Tanto A quanto B, e é condicionado por esses 2 alelos aí, tá? O isão, azão, isão, bezão, tá? Isso aqui tá errado. E o indivíduo QO, né, o fenótipo O, ele é izinho, izinho, ele é homozigoto recessivo, tá? Aqui é uma outra tabela, né, mostrando tanto os fenótipos, né, a gente vê aqui nessa primeira coluna, quanto os aglutinogênios, né, ou seja, os antígenos produzidos ou não por eles, né, a gente pode ver aqui que o indivíduo A, ele produz o quê? O aglutinogênio A, ou seja, seu antígeno de superfície é o A. É o que confere aí essa identidade bioquímica para esse indivíduo. O indivíduo B produz o aglutinogênio B. O AB produz os 2 e o O não produz nenhum. Ele não tem. A aglutinina, isso daqui são os anticorpos. Então, o indivíduo que é A, por exemplo, ele produz anticorpos anti-B. Ele não pode receber sangue B. O indivíduo que é B, ele produz anticorpos anti-A. Ele não pode receber do indivíduo A. E o indivíduo AB, ele não produz anticorpos, né? Nem anti-A, nem anti-B. E o indivíduo O, né, produz. Ele produz, né, tanto anticorpos anti-A quanto B, ele não pode receber, tá? As aglutininas, né, ou seja, os anticorpos, né, se localizam no plasma sanguíneo, tá? Enquanto os aglutinogênios,
ou seja, os antígenos, se localizam na superfície da membrana plasmática dessas células, que é o que a gente está vendo aqui, ó. A gente tem a hemácia, esse daqui é um indivíduo que é A, que eles estão chamando de A, né? Então, estão aqui, né? Representado, parece um espinho, né? Estão aí os seus aglutinogênios, ou antígenos A. Já os anticorpos, né? Que é essa molécula, que é essa proteína de defesa, também chamada de aglutinina, ela já está onde? Está no plasma sanguíneo, tá? E aí, por exemplo, né? Quando o indivíduo ele recebe, né, um sangue diferente do dele e que ocorre uma rejeição, a rejeição vai acontecer como? Quando esses anticorpos, né, essas proteínas aqui de defesa, né, as aglutininas, se ligarem na superfície lá da membrana daquelas células que ele vai reconhecer como estranho. E aí foram produzidos anticorpos contra aquele tipo estranho. E a gente chama essa reação de hemaglutinação, né, que nada mais é do que a aglutinação das hemácias, né? Isso daí causa uma série de coisas, tá? Por exemplo, pode ocorrer, né, a obstrução dos vasos sanguíneos, e aí isso obstrui a passagem do sangue, e aí isso pode desencadear lá, por causa desse bloqueio na circulação, outras coisas mais sérias, como até insuficiência renal. Essa é só uma das causas aí, tá? Então, a hemaglutinação é isso, é uma reação ali que acontece quando ocorrem transfusões sanguíneas entre tipos que se rejeitam, tá? E isso pode levar à hemólise também, tá? A hemólise também. Aqui a gente está vendo um pouco disso, né? Que aconteceria, né? Essa aglutinação das hemácias. Vocês estão vendo aqui, ó. A aglutinação das hemácias do doador, né? Pode bloquear os vasos sanguíneos mais delgados. Então, a gente tem aqui o vaso sanguíneo, né? E você começa a perceber que ele está sendo obstruído, né? É obstruir a passagem de sangue aí. Porque aqui, nesse caso aqui, né, sangue tipo A sendo transfundido para um indivíduo de sangue tipo B. Então, vai ocorrer rejeição aí no caso aí, tá? Esse indivíduo que é B, né, ele vai produzir anticorpos aí anti-A. Tá vendo aqui as moléculas de anticorpos aí, que parecem um Y, né? Aí começa a se ligar lá nas hemácias, né, na superfície delas, reconhece os aglutinogênios lá, né, os antígenos de superfície A como estranhos, né? Porque ele está produzindo ali anticorpos anti-A. E aí isso leva a bloqueio, a hemólise, que a gente fala, e vários outros problemas mais sérios aí. Então, aqui está uma tabela também bem legal, que a gente tem que saber, né? Que fala, resume, né? Essas transfusões de sangue do sistema BO, né? O que vai acontecer ali, né? Então, o indivíduo que é A, ele possui aglutinogênio A, ou seja, é um antígeno A. Ele pode doar, né, tanto para o indivíduo A quanto para o indivíduo AB, tá? Só que ele só recebe de indivíduo A e de O. Lembrando que ele não pode receber de B, certo? O indivíduo que é B, né, ele produz aí, na sua superfície de membrana, ele tem um aglutinogênio B, né, seu antígeno. E ele pode doar tanto para outros indivíduos B quanto AB. No entanto, ele só recebe de B e de O. O indivíduo AB, né, ele tem uns dois aglutinogênios, ele tem uns dois antígenos de superfície, tanto A quanto B. Ele pode doar, né, para A, né, para AB, né, que vocês podem observar aqui, né, e ele pode receber, né, dos quatro indivíduos aí, né, com os 4 possíveis tipos de fenótipos aí no sistema BO. O indivíduo QO, né, que não tem, né, aglutinogênios, né, ele doa tanto para, aqui vocês podem observar, para todos os grupos sanguíneos, e recebe só de O. Resumindo, pessoal, por isso que a gente fala que o indivíduo AB, né, é o receptor universal, tá? Ele pode receber de qualquer um dos grupos sanguíneos, vocês podem observar aqui, tá? Já o indivíduo O, ele pode doar, mas, no entanto, ele só recebe de O, porque ele produz anticorpos, tanto anti-A quanto anti-B, tá? Aqui é um resumozinho, né? Então, ou seja, o indivíduo AB é o receptor universal e o indivíduo O é o doador universal que a gente fala, né? Lembrar que os sistemas ABO e RH, eles são sistemas independentes, né? Apesar da gente falar, né? No meu caso, eu sou O positivo. A gente sempre fala, né? Costuma falar dessa forma. Mas são sistemas independentes. Inclusive, eles têm que ser tratados de forma independente, principalmente lá quando vocês forem responder as questões lá, fazerem os cruzamentos que a gente vai ver aqui daqui a pouco.
Então, agora a gente começa a falar aí nessa segunda parte dessa aula aí do sistema RH. Deixa eu só beber um pouco de água. Então, o sistema RH, né? Ele está relacionado à presença de diversos aglutinogênios na superfície das hemácias, só que o mais importante deles é o antígeno D, que ele é também chamado de fator RH. Geralmente ele é chamado de fator RH, né? Também é antígeno D aí, né? Esse aglutinogênio aí. Então, indivíduos que apresentam fator RH em suas hemácias são chamados de RH positivo. E os indivíduos que não possuem RH, né, nas suas hemácias, né, não possuem esses aglutinogênios, né, são chamados de RH negativo. Tá? No meu caso, eu sou positivo, então eu tenho lá o antígeno D, né, ou fator RH. Né? Quando não tem, aí é chamado de negativo. A presença ou não do antígeno D, né, nas hemácias é o que é condicionado por dois alelos, né? O alelo Dzão dominante, que determina a presença do antígeno D, e o alelo Dzinho, né, recessivo, relacionado à ausência desse antígeno. Então, portanto, pessoas da RH podem ter dois genótipos possíveis, que a gente vai ver ali na tabela, ali tem um resumo também. Então, a pessoa que é RH positiva, ela pode ser tanto homozigota dominante, ou seja, Dzão, ou heterozigota, Dzão. Já as pessoas que são RH negativa, elas são sempre homozigotas recessivas, Dzinho. Para resumir aí essa tabela é menor do que o sistema BO, né? Por exemplo, os fenótipos possíveis no sistema RH são dois apenas, ou esse indivíduo é RH positivo ou RH negativo. E aí a gente pode ver aqui, né, que o RH positivo, né, ele tem lá na sua superfície, ou seja, na hemácia, na sua membrana plasmática, né, na superfície lá, na face externa, ele tem o aglutinogênio D, ou antígeno D, né, que é o fator RH. E ele pode ter dois genótipos possíveis para isso, né, para ele ser RH positivo. Ou ele é homozigoto dominante, Dzão, ou Dzinho heterozigoto. O indivíduo que é RH positivo, esse outro fenótipo aí possível, ele não tem o aglutinogênio D, né, o fator RH lá na sua hemácia lá. Ele tem uma ausência, né? Assim como o indivíduo O, fazendo uma analogia aí, o indivíduo O não tem aglutinogênio, né? E aí, né, o genótipo possível dele é apenas um, que é o Dzinho. Então, no caso aí do sistema RH, a gente tem que saber esses três genótipos aqui, tá? Sabendo que para RH positivo tem dois possíveis e para RH negativo um apenas. São sistemas independentes. Uma pessoa do grupo sanguíneo A, né, ela pode ser tanto RH positiva quanto RH negativa. São coisas independentes. Então, quando vocês forem fazer os cruzamentos lá, façam de modo separado para não se enrolar, tá? Não façam como lá a segunda lei de Mendel, né, que são duas características ou mais. Não recomendo fazer isso. Combinando esses dois sistemas, há 8 tipos sanguíneos, né? Se a gente for combinar os dois, né, então gera aí 8 tipos sanguíneos, né? 4 para o sistema BO, né, e 2 para o sistema RHI, beleza? A sensibilização de um indivíduo RH negativo ao fator RH leva ele a produzir anticorpos aí, e ocorre usualmente, né, pelo contato com hemácias RH positivo. Esse contato pode ocorrer por transfusão de sangue ou durante o parto. Claro que nas transfusões sanguíneas, né, os sangues eles são testados, isso geralmente é evitado, né? Mas isso aqui pode acontecer durante o parto, tá? E a gente vai falar que é uma condição lá que gera uma coisa chamada eritroblastose fetal, que a gente já vai falar. Usual, né, que se façam as transfusões entre membros do mesmo grupo, né? RH positivo para RH positivo e RH negativo para RH negativo. Só que, no entanto, uma pessoa RH positiva, ela pode receber tanto, claro, né, do próprio RH positivo, quanto do RH negativo, tá? Uma vez que este não possui aglutinogênio D, né, nem fator RH em suas hemácias. Só que o problema aqui maior é para o indivíduo que é RH negativo, tá? O indivíduo RH negativo, ele que não foi sensibilizado ainda, né, para o fator RH, né? Ele nunca entrou em contato com sangue RH positivo lá, ok? Que tem lá na sua hemácia, na sua superfície lá, de membrana, o fator D, que a gente chamou RH.
Então, por isso que ele não tem, como ele não tem, né, na sua superfície, ele também não tem as aglutininas, mas ele passa a produzir quando ele entra em contato lá, tá? Aqui é só um esqueminha para a gente ver como é que se dá essas transfusões sanguíneas, né, tanto no sistema BO quanto no sistema RH. Você pode ver aqui que o O, né, não sei se esse esqueminha está ajudando mais vocês ou atrapalhando, mas vamos tentar lá. O indivíduo O é o doador universal. Vocês podem observar aqui, ó, ele doa para o O, ele doa para o A, para o B e para o AB. Beleza? Por quê? Porque ele não tem antígeno, né, aglutinogênio na sua hemácia. Logo, não tem com que os outros grupos sanguíneos ali no ABO, né, o A, B, AB, né, ou até mesmo o O, claro, reagir. Eles não têm, né, eles não produzem anticorpos contra ele, porque ele não tem na sua hemácia lá um antígeno lá. Até aí tá tranquila essa explicação, pessoal? Estão acompanhando? Sim. Sim ou não? Pode falar, pessoal. Eu estou acompanhando. E aqui o indivíduo que é RH, né? A gente pode ver que o RH, né? Ele recebe de RH, beleza, né? Pode receber também de RH negativo, já que esse não tem aglutinogênio na sua superfície, né? Não tem com que reagir lá, fazer aquela hemaglutinação e gerar uma hemólise, né? E aqui você vê que o RH negativo, né? Ele só pode receber de RH negativo, né? Ele pode receber até uma vez só do RH positivo, mas se ele recebe uma segunda vez, aí ele já vai ter anticorpos lá que ele produziu, e aí vai gerar aí a reação de hemaglutinação, ok? E a gente entra numa coisa chamada de eritroblastose fetal, né? Que ela está relacionada com o sistema RH, pessoal, não é no sistema BO, tá? Então, é uma maneira de ocorrer na imunização em mulheres com RH, né? Com sangue RH negativo, né? Durante o parto de uma criança com sangue RH positivo. Não importa, vejam bem, não importa o grupo sanguíneo dessa gestante no sistema BO. Ela pode ser A, pode ser B, AB ou O, não, tanto faz. A questão toda aqui é que essa mãe, para o fator RH, ela é RH negativa. Ela não tem o aglutinogênio D, né, o fator RH na sua hemácia. E também não tem a glutinina lá no seu plasma sanguíneo, né, os anticorpos. Só que aí, ao entrar em contato uma primeira vez com o sangue RH positivo, né, isso vai acontecer no momento do parto, né, lá do neonatal lá, e essa criança sendo RH positiva, tá? O que vai acontecer ali? Aí sensibiliza o organismo da mãe, que entrou em contato com essa criança RH positiva, novamente, né, falo que também, para a criança aí, né, não importa o sangue dela no sistema BO, a questão aqui é no sistema RH. Então, se essa criança for RH positiva em qualquer um dos grupos sanguíneos lá do ABO, vai sensibilizar o organismo dessa mãe. E aí a mãe vai passar, a partir daquele primeiro contato, ou seja, da primeira gestação com essa criança RH positiva, ela passa a produzir anticorpos, as aglutininas, contra o tipo RH positivo. E aí, numa segunda gestação que vai dar problema, tá, gente? Tá, pessoal? Porque essa mãe já vai ter os anticorpos e aí vai reconhecer como estranho aquelas hemácias daquela criança, e aí atravessa, né, até a placenta lá, que é essa estrutura, né, que comunica o organismo materno com o feto lá, né, atravessa a placenta e esses anticorpos começam a fazer essa reação de hemaglutinação aí, depois uma hemólise, e aí tem várias consequências lá, né? Essa criança pode ter uma icterícia, né, que é o amarelamento, né, da pele, né, porque como está ocorrendo a destruição das hemácias dessa criança, ela vai ter uma anemia severa, né, e um dos sintomas aí da anemia é a palidez, né, por causa do número baixo, né, a contagem de glóbulos vermelhos, tá? Então, lembrando, essa eritroblastose fetal, né, que também tem um outro nome, essa doença, que é a doença hemolítica do recém-nascido, ela é desencadeada quando essa mãe é RH negativa, independente do sangue no sistema BO, e aí, na primeira gestação de uma criança RH positiva, também independente desse sangue no sistema BO, essa mãe, a partir do parto ali, né, que o sangue da mãe, né, entrou em contato, né,
com o sangue, né, ali da criança, ali, ela passa a produzir aglutininas, anticorpos anti-RH positivo. Não dá problema para a primeira criança. Isso só vai ser um problema no caso de uma segunda gestação, e se essa criança for RH positiva, tá? Se for negativa, não vai dar problema, não. Mas aí tem tratamento para isso, né? Após, né, o parto, né, dessa criança RH positiva, a mãe ela é tratada com um soro específico que neutraliza esses anticorpos que foram produzidos. É como se a mãe nunca tivesse entrado em contato, essa mãe RH negativa, com o sangue RH positivo, tá? A gente pode ver aqui que dessa reação lá que acontece para uma segunda gestação, pode acontecer complicações mais sérias, né? Além da icterícia lá, né, da anemia profunda lá, pode até ocorrer lesões neurológicas, tá? E até abortamento. Mas é claro que isso tudo é acompanhado no parto, né? Perdão, no pré-natal, né? Aqueles exames lá, é importante, né, que a gestante faça esse acompanhamento, porque isso tudo é visto, tá? É isso, pessoal. Foi tudo aí. Ficou alguma dúvida e alguma pergunta? Eu não tenho. Não? Tá tranquilo? Vou publicar os slides lá no grupo. Então, vamos fazer alguns exercícios agora aí para a gente treinar. Eu vou escolher aqui uns 5, 6, e a gente faz e a gente comenta também alguns, tá? Deixa eu só publicar os slides aqui, peraí. Vou publicar aqui, deixa eu ver. Vamos lá, a gente vai fazer aí, pessoal, os exercícios da apostila aí. Alguém já fez os exercícios da apostila? Eu não fiz. Genética 2 eu ainda também não fiz. Tá, beleza, tranquilo. A gente vai fazer então alguns aí. Eu selecionei aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Anotem aí, a gente vai fazer o 1, 2, 4, 6 e 14, tá? Vou postar aí no chat aí. 1, 2, 4, 6 e 14. De umas bancas aí bem legal. Então, eles estão fazendo exercícios agora. Vou dar um tempinho para eles fazerem. Tá? Eles vão fazer exercícios agora. Aí eu daqui a pouco eu vou chamar eles para a gente corrigir.
Pessoal, voltando aqui, deu um tempinho aí para vocês resolverem as questões. Deu para fazer as 5? Sim, eu só não consegui fazer 6. Tá, vamos lá. Deixa eu só apresentar a apostila aqui, que a gente vai vendo junto, então. Então, aí, a questão 1, né, que a gente falou, né? Na questão do CEDERJ, uma criança perdida foi encontrada pela polícia. A partir da informação de que seu tipo sanguíneo é O, aí a gente já tem que começar a formular aquelas questões que a gente viu, né? Se ela é O, o fenótipo dela, então o genótipo dela é o quê? Izinho, izinho, certo? A gente tem que ter aquela tabela bem clara para a gente, daqueles genótipos ali possíveis. Começou a busca dos seus pais. Qual das alternativas abaixo representa os tipos sanguíneos do casal, que poderia ser pai e mãe, aqui tem um erro de digitação, né? Da criança. Então, qual foi a resposta de vocês? Eu coloquei letra C. Eu coloquei letra A. Mas Letra A. colocou alguma letra diferente de A e C? Não? Então, a resposta correta é letra A. Não, é letra C, tá? Os pais dessa criança que é O, eles podem ser A e B. Por quê? Aqui acho que tem um genótipo. Aqui, ó. Se vocês observarem, o indivíduo que é A, ele tem 2 genótipos possíveis, certo? Ou ele é homozigoto dominante ou heterozigoto. Por o caso dessa criança que é O, então o pai ou a mãe, porque eles não dizem aqui exatamente quem que é o A, quem que é o B, né? E nem fala qual que é o grupo sanguíneo, a gente é que tem que descobrir, né? Então, e a gente tem que saber os genótipos. Então, pro caso aí dos pais, eles são heterozigotos, tá? O pai ou a mãe é esse genótipo aqui, iazão, izinho, ou o pai e a mãe aqui, porque a gente não consegue, né, determinar aqui, que é B, né? Isão, Bzão, Izinho, tá? Por quê? Vocês podem observar que eles carregam um alelo para o sangue O. Então, por exemplo, vamos dizer que a mãe seja A, uma hipótese. Então, a mãe vai doar o Izinho e o pai, que é B, vai doar o Izinho. E essa criança que é O, é Izinho, Izinho. Entenderam agora? Ou não? Sim. Eu pensei assim mesmo, professor, porque o A e B, ele não tem o izinho. Aí eu pensei, então provavelmente não é. Exatamente. O AB, por que não pode ser a letra A? Poderia ter ser o O, claro, né? Mas não poderia ser o sangue AB aqui da mãe ou do pai, né? Porque a gente não está determinando quem é quem aqui. Está falando do casal. Então, não pode ser AB, porque o AB, o genótipo, é um genótipo codominante que é A e B. Então, não tem o alelo Izinho que é necessário para o sangue O, que é da criança, tá? Todos entenderam essa questão? Entenderam por que não é a letra A quem respondeu? Porque o sangue A, o genótipo, o AB, né, o genótipo dele ali é um genótipo codominante que é esse daqui, ó. Isão, azão, isão, bezão. Então, ele não carrega nenhum alelo para o sangue da criança ser O, que no caso seria um izinho, tá? É uma questão que a gente faz até cruzamento. Como que a gente faz o cruzamento? Faz o cruzamento. No caso dessa questão aí, era bem tranquila, nem precisava fazer o cruzamento. Mas, na dúvida, façam, tá? O cruzamento a gente faz igual aquele quadro pequeno da primeira lei de Mendel. Vocês conseguiram esquematizar aí? Dessa questão eu não fiz. Tá? Beleza, mas se ficar na dúvida, façam um cruzamento sim, tá? Vamos lá, outra questão que a gente falou foi 2, não é isso? Deixa eu ver aqui no chat, 2. Vamos lá. Questão 2. Analise o cariótipo a seguir. Então, a gente tem um cariótipo aí, que é o conjunto, né, de todos os cromossomos, né, de um indivíduo, e no caso a gente tem um ser humano, né, com os 23 pares aí. Com base na aberração numérica dos cromossomos sexuais, destacada na figura, a gente está vendo que tem um destaque aqui para o par 23, que é o sexual. Então, tem uma alteração ali, né, que são aquelas aneuploidias que a gente chama. Pode-se afirmar que esse cariótipo é característico de indivíduo com síndrome de... Então, vocês podem ver aqui que ele tem 2X, tá vendo? Ele é X, X e Y. Então, ele tem um cromossomo a mais. Então, esse indivíduo é 47. E aí, por ele ser 47, né, que vocês estão vendo aqui nessa imagem, né,
ele tem uma aberração cromossômica aí. No caso dessa síndrome aí, é a síndrome chamada de... O que vocês responderam? C. Klinefelter. Isso, Klinefelter. Correto, né? Uma daquelas síndromes lá que a gente viu. Por esse indivíduo ter o genótipo aí, perdão, o cromossomo, né, Y, ele é do sexo masculino, né? Só que, no entanto, ele tem aquelas características lá da síndrome, né, de Klinefelter, né? Que é, né, ser indivíduo com a estatura mais baixa, hipogonadismo, né, uma atrofia dos testículos, esse indivíduo é estéril, né? Então, essa é uma dessas síndromes aí. Uma outra que a gente falou nas nossas aulas é a síndrome de Turner. Tem um erro de digitação aqui, está faltando um R também. Vocês lembram o que é a síndrome de Turner? No caso, a síndrome de Turner, o indivíduo ele tem um cromossomo a menos, tem 45, né? E, no caso, é um fenótipo feminino, só que, né, também esse indivíduo do sexo feminino é estéril, tem baixa estatura, né, e os caracteres sexuais secundários, né, não são muito desenvolvidos, tá? É bom a gente ter em mente lá aquelas síndromes lá, tá? Para responder. Foi tranquila essa questão? Sim. Uhum. A outra questão que eu falei foi a número 4, né? Vamos ver, número 4. Estão vendo a apostila aí? Estou apresentando a apostila, tá dando para ver? Tá, né? Vamos lá. 4. Uma questão aí do Enem aí. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, pai, avô, avó materna, filho e filha. Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial para diminuir dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se a homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do ou da... O que vocês responderam aí? Eu coloquei a letra A, mas eu não sei se está certo, porque eu não entendi muito bem a questão. Tá, então, a gente tem 2 tipos de DNA, né, no ser humano. É o DNA nuclear, que é aquele principal, e a gente tem um DNA mitocondrial, que é o DNA das mitocôndrias, que são organelas que têm DNA próprio, lembra? É um DNA próprio, é um DNA circular, pequeno, né, muito parecido com o DNA das bactérias, aquele lá, o DNA das bactérias do plasmídio. Então, através da análise daquele DNA mitocondrial, é possível a gente relacionar, né, no caso aí, o rapaz que foi vítima, né, do acidente nessa questão aí, né, e aí a gente quer determinar a relação dele de parentesco. Então, quem melhor seria, né, é o que a questão aqui está perguntando, quem melhor seria para análise desse DNA mitocondrial com o do rapaz? A resposta correta é a letra D, a avó materna. Por quê? Porque esse DNA mitocondrial ele é só passado da mãe para os filhos, né? Tanto a menina quanto o menino. Então, sequenciando esse DNA mitocondrial da avó materna, que foi passada, né, para a mãe, né, e, consequentemente, para a filha dele, né, também. Mas o DNA melhor aí seria o DNA mitocondrial dessa avó materna por causa disso. Ela é passada, né, para os filhos, né? E aí, fazendo essa comparação do DNA dessa pessoa que foi vítima, o rapaz, né, só é possível fazer análise do DNA dele mitocondrial com a da avó materna dele. Não é possível fazer com o do pai, porque ele não herdou esse DNA do pai, né, nem do filho dele, porque ele não transmite essas características nem para a filha dele. Entenderam agora a questão? Por quê? Agora Sim. eu entendi. Não dei mole com isso, tá? É sempre isso. DNA mitocondrial, lembrem disso, é sempre da mãe para os filhos. Então, se a gente for comparar, a gente sempre vai ter que comparar o DNA da mãe, né? Ou nesse caso aí da avó materna, que era o mais próximo que ele tinha, né? Que foi, consequentemente, passado para a mãe dele, certo? Então, é possível fazer essa análise também, essa relação de parentesco aí mais próxima. Não é possível nunca com os indivíduos do sexo masculino, tá bom? E nem com os filhos dele, porque ele não consegue passar o homem. É sempre a mulher passando para os filhos, né? De geração para geração. Ficou mais claro?
Ficou. Tá, vamos lá. Essas são questões aí bem importantes para a gente, tá? A outra aí foi a questão 6 que a gente vai ver agora, né? Essa questão aí também costuma cair muito, ela é bem tranquila, tá? Vocês olham, né, esses tracinhos aí, mas ela é bem mais tranquila do que vocês imaginam, tá? Então, o resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal entre 5 jovens está representado na figura. As barras escuras correspondem aos genes compartilhados. Qual dos jovens, né, é filho do casal? Então, a gente tem aqui a mãe e o pai, e a gente quer determinar qual desses 5 indivíduos aqui é filho do casal. Como que a gente faz isso? Bom, isso daí é porque existe uma técnica, né, que dá para tratar o DNA nuclear, com uma técnica, ele é tratado em laboratório, e aí o DNA, o padrão dele, se apresenta como bandas, que são esses tracinhos aqui. Cada indivíduo, isso tem até um nome técnico, o DNA, é um nome em inglês, fingerprint, alguma coisa assim, me foge agora o nome, tá? Mas dá para tratar o DNA nuclear em laboratório, com técnica, e aí o DNA vai se apresentar em bandas. E cada indivíduo tem essas bandas aí que são particulares deles. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Nós, né, filhos dos nossos pais, a gente herda 50% do DNA da nossa mãe e do DNA do nosso pai. E aí, o que vocês vão fazer nesse tipo de questão? Vocês vão ver o maior número de similaridade desses traços, né, que a gente chama de bandas, com a mãe e com o pai lá. Então, consequentemente, aqui a gente vai ter que ter metade desses traços para o pai e metade para a mãe. É uma questão de contar ali mesmo. Então, olhando ali, qual que é o indivíduo que tem o maior número de correspondência ali de bandas com a mãe e com o pai? O 3. Letra C? E os demais? Eu também acho. Responderam essa questão aí, acharam difícil? Eu achei Eu um pouco respondi essa difícil. letra C. Já tinham visto esse tipo de questão já? Não. Eu já. Legal. Sim. Então, é a letra C mesmo, tá? Vocês podem observar aqui que o indivíduo 3, ele vai ter 2 bandas ali, né? Olha aqui, ó, que se corresponde com a mãe. Vocês podem até pegar o lápis lá no momento da prova lá, né? Para facilitar a visualização e ver se eles estão na mesma linha, ó. Aqui, ó, tem uma banda com o da mãe. Aí depois vocês podem ver que tem outra banda com o da mãe. Beleza, tá se correspondendo 2 ali. E agora vocês podem ver aqui que a gente vai ter outras 2 bandas com o do pai. Tá vendo aqui? Então, beleza. Então, é isso. É questão de contar mesmo ali, de olho mesmo, tá? Vocês podem até não lembrar do conceito, né? Esse todo do DNA circular, do DNA nuclear, né? Essa questão do tratamento, laboratório, isso apresenta assim como banda. Mas é vocês observarem qual dos indivíduos apresenta maior correspondência com os pais lá, com o pai e com a mãe lá. Aí você conta, é uma questão de contar mesmo, tá? Porque 50% do DNA vem do pai e 50% da mãe. Então, tem que estar dividido ali, beleza? Ficou mais claro aí para quem não tinha visto essa questão ainda? Sim. Tá. E a outra questão aí, a última, foi a questão 12, é isso? Qual foi a questão que eu falei? 14. 14, que eu mesmo esqueço. 14, né? Vamos lá. A questão da UERJ, vamos lá. Pela análise dos cromossomos, é possível detectar a anomalia que caracteriza a síndrome de Down. O esquema a seguir representa 4 eventos da divisão celular. A gente está vendo aqui no desenho, né? 4 eventos aí possíveis aí. Os eventos possíveis da meiose que levam à síndrome de Down são os de número. E aí, qual a resposta que vocês deram? Eu fiquei em dúvida entre A e a D, mas eu coloquei a A. Então, a resposta correta é a letra D, tá? Porque na síndrome de Down, né, que é uma trissomia, o indivíduo ele tem um cromossomo a mais no par 21, é uma questão que não foi equacionado os cromossomos de forma correta, tá? Lá na meiose lá. Então, aqui vocês podem ver que na figura, né, no desenho 2, no esquema 2 aqui, vocês podem ver que tem 2 células, né, com 2 cromossomos e outras 2 sem nenhum, né? Ou seja, não houve uma equação ali, né, dos cromossomos. E lá, peraí, não, eu falei letra D, não é letra D não, pessoal. Letra C, a resposta aí correta, tá?
Eu falei letra D, né? Não, é letra C. O número 4 ali está. A gente não, outra com nenhum, outra com 2 aqui, tá? Aqui vocês podem ver que está equacionado bonitinho, tá vendo? Cada célula aqui, uma das 4 células filhas, porque na meiose, né, se vocês recapitularem as aulas lá de biologia celular, na meiose são formadas 4 células filhas, que é o que a gente está vendo aqui, e elas só têm um cromossomo de cada tipo, né? Elas vão ter a metade. Vocês podem observar aqui que as células, né, que entraram em divisão, né, meiótica aí, né, elas vão dar origem a outras 2 células, né, e ao final vão ser 4 lá. Essa daqui é como se fosse a meiose 1. Aqui a gente já vai ter, né, 2 células aqui. Essas outras 2 células dão origem às outras 2. E aí, no final, a gente tem um resultado final com 4 células filhas, que tem metade do número de cromossomos da espécie, né, cromossomos simples, que a gente fala com uma cromátide só. Então, recapitulando, vocês podem ver ali, se vocês observarem os desenhos, que não está equacionado nesses indivíduos aqui 2 e 3. Enquanto nos indivíduos 4, vocês já podem observar que já está equacionado direito, tá? Beleza? Foi? Foi. Tá. Vocês vão fazer o restante das questões depois, para vocês treinarem mais. Aí na próxima aula a gente vê o gabarito do restante das questões. Se tiver alguma dúvida em alguma questão específica, me perguntem até antes também, já falei, né? Pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, eu respondo, tá? E na próxima aula a gente começa aí a ecologia, né? Que é nosso último tópico aí, tá bom? Então, até semana que vem, pessoal. Vejo vocês semana que vem aí, tá? Tchau, professor. Tchau. 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 Tchau.